Muito bem, pessoal. Vamos agora estudar o regimento interno da Câmara de Cuiabá. Para assistir essa aula, eu recomendo que vocês já tenham assistido a aula sobre a lei orgânica. Porque na lei orgânica a gente já conversou muito sobre o funcionamento da Câmara Municipal. E aqui no regimento interno, a gente vai repetir algumas disposições da Câmara e eu vou destacar para vocês principalmente o que o regimento traz além do que já está na lei orgânica do município, já que na prova do concurso ambas as normas são cobradas, tanto a lei orgânica quanto este regimento interno. Toda Câmara de Vereadores, toda Câmara Municipal tem o seu regimento interno, elaborado pelos próprios vereadores, definindo as regras de funcionamento da Câmara, principalmente como que vão funcionar as sessões, a eleição dos membros da mesa, quantos minutos que cada vereador vai poder usar a palavra, dependendo da situação, e é tudo isso que a gente vai ver nessa aula, claro, sempre destacando como que isso deve ser cobrado na prova do concurso. Bom, a Resolução 8 de 2016 é o atual regimento interno da Câmara. Eu trago para vocês ele já atualizado, ele teve algumas alterações, inclusive no ano de 2020. E é bem importante sempre verificar se você está estudando com a norma atualizada. Bom, essa disposição inicial da resolução, com esses 3 primeiros artigos, não são cobrados em prova, não tem muita relevância. Eles apenas dizem que foi instituído o regimento interno que está em anexo. Então, a gente já vai direto para este anexo da norma, que é o próprio regimento interno aqui da Câmara de Cuiabá. Começamos falando o que a gente já sabe. A Câmara de Cuiabá é o poder legislativo do município. Lembra que a gente viu no comecinho da lei orgânica? O município de Cuiabá tem 2 poderes, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores. Tudo certo. Aqui tem até o endereço da Câmara, não imagino que isso vai ser cobrado. E o horário de funcionamento da Câmara. O horário de funcionamento da Câmara é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Esse é o horário normal que funciona a Câmara Municipal de Cuiabá. Bom, funções da Câmara. A Câmara tem funções institucional, legislativa, fiscalizadora, julgadora, administrativa, integrativa e de assessoramento. São 7 funções distintas da Câmara, que são exercidas com independência e harmonia. Em outras palavras, quando o regimento interno traz as funções da Câmara, ele está dizendo o que a Câmara de Vereadores faz. E ele divide em 7 grupos. E sabe como é que isso cai em prova? A banca vai trazer alguma dessas funções e vai te perguntar como que ela é. Como eu diferencio a função legislativa da função fiscalizadora, por exemplo. E os parágrafos 1º a 7º explicam o que é cada uma dessas funções. Para ficar mais didático, mais objetivo, eu coloquei num quadro as mesmas funções, as mesmas 7 funções, com as mesmas características que estão ali nos parágrafos. Só que aqui no nosso quadro já está mais resumido, mais direcionado. Inclusive, eu gosto de trabalhar bastante com tópicos que ajudam na memória. Então, pessoal, vamos conhecer agora as funções da Câmara Municipal de Cuiabá, e eu poderia arriscar que a primeira questão da prova sobre o regimento interno vai ser sobre essas funções. Ela vai misturar umas funções com as outras e vai te perguntar qual a alternativa que está correta. Então, a gente tem que conhecer bem quais são essas 7 funções da Câmara de Cuiabá. Primeira função é a função institucional. A Câmara, enquanto uma instituição do Poder Legislativo, é responsável em dar posse, lá no dia 1º de janeiro, do começo do mandato, a Câmara dá posse para os vereadores que foram eleitos, para o prefeito e vice-prefeito. Isso é uma função institucional da Câmara, dar posse para os políticos eleitos, assim como extinguir os seus mandatos. Nos casos previstos em lei, os mandatos de vereadores, prefeito e vice podem ser extintos, quando eles renunciam, quando são cassados. Também é função institucional da Câmara convocar os suplentes. Sempre que um vereador titular está fora, um suplente é convocado para o seu lugar.
Também é função institucional da Câmara comunicar à Justiça Eleitoral as vagas a serem preenchidas. Quando surgem vagas e não tem suplentes, a Câmara comunica à Justiça Eleitoral, olha, está faltando vereador aqui. E aí, se for necessário, se faz até uma eleição suplementar. O que nunca acontece, porque na eleição, quando a gente elege os vereadores, muitos suplentes são eleitos. Então é muito difícil que não tenha mais nenhum suplente para assumir. Bom, então tudo que envolve os políticos, o ingresso deles, a saída, as vagas, tudo isso está na função institucional da Câmara de Cuiabá. A função legislativa, a gente já conhece lá do processo legislativo da lei orgânica, lembram? Lá na lei orgânica a gente estuda as normas que são elaboradas pela Câmara. Tem as emendas à lei orgânica, uma emenda à lei orgânica é uma alteração à lei orgânica do município. Tem leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos. Quando a Câmara discute, vota e elabora essas normas, ela está exercendo a sua função legislativa, a função de legislar, que é fazer legislação. Emenda à lei orgânica, leis, resoluções e decretos. Muito bem. Além de fazer as normas, a Câmara de Vereadores tem uma função de fiscalizar tudo que está acontecendo lá na prefeitura. É fiscalizar o poder executivo. E essa é a função fiscalizadora da Câmara. A Câmara fiscaliza tudo que está acontecendo na prefeitura, se está tudo sendo feito direitinho. Então, a função fiscalizadora envolve requerimentos que a Câmara vai fazer à prefeitura sobre fatos que estão sujeitos à fiscalização e, principalmente, o controle externo da execução orçamentária do município. Para fiscalizar a execução do orçamento, a Câmara vai contar com o apoio do Tribunal de Contas do Estado. Essa, então, é a função fiscalizadora. Tem também a função julgadora, e tem dois tipos de julgamento. Na função julgadora, a Câmara julga os políticos ou as contas do prefeito. Julgamento dos políticos. Quando o prefeito, vice-prefeito e vereadores fazem bobagem, cometem uma infração político-administrativa, eles podem ser processados e até mesmo perder o mandato por decisão da Câmara de Vereadores. Quando a Câmara julga os políticos, seja o prefeito, vice ou vereadores, um processo de impeachment, ela está exercendo a função julgadora. E também a Câmara exerce função julgadora todo ano, porque todo ano a Câmara julga as contas do prefeito do ano anterior. Ela faz essa apreciação das contas do prefeito, o julgamento das contas do prefeito. A Câmara também tem função administrativa. Sim, existe uma gestão na Câmara. Por exemplo, por que tem concurso para a Câmara Municipal? Porque na sua função administrativa, a Câmara percebeu que estava faltando servidores para desempenhar as suas funções. E aí ela vai lá e abre um concurso público, e depois do concurso nomeia vocês que vão passar no concurso. A função administrativa da Câmara está relacionada à sua organização interna, o seu pessoal e os serviços auxiliares. Tem ainda uma função integrativa. A função integrativa está relacionada a uma cooperação de associações que representam a comunidade na elaboração das leis municipais. Essa função integrativa é integrar essas associações da comunidade no processo de elaboração das leis. Então, quando a Câmara recebe associações, permite a participação de associações, ela está integrando elas no processo legislativo, que é a função da Câmara. Então, essa é a função integrativa. E tem ainda a função de assessoramento. Como assim assessoramento? Assessoramento a quem? Assessoramento à prefeitura. A Câmara de Vereadores, ela vai dar indicações, sugerindo medidas de interesse público do Executivo, medidas para melhorar as funções da prefeitura. Por exemplo, tem uma rua esburacada, eles vão lá, senhor prefeito, indicamos que deve ser feita essa melhoria. A Câmara de Vereadores acaba ajudando a prefeitura a ver o serviço que tem que ser feito, que tem que ser prestado. Então é isso, pessoal. E aqui, provavelmente, nós já matamos a primeira questão da prova sobre regimento interno, as funções da Câmara. Eu acho muito provável que isso venha a ser cobrado. O que você vai fazer? Você vai olhar esse quadro muitas vezes até a prova, principalmente quando chegar pertinho da prova. Certamente, no nosso simulado, que eu ainda vou elaborar, nós teremos questões sobre as funções para a gente treinar também.
Lembrando vocês que o nosso método de estudo é o seguinte: eu dou as aulas para vocês explicando o conteúdo, vocês vão, após assistir a aula, fazer a leitura várias vezes das normas e no final nós vamos treinar com muitas questões que eu ainda vou elaborar para vocês. Bom, vamos agora falar sobre a legislatura, mais um assunto que a gente já conhece lá da lei orgânica, lembram? A legislatura é um mandato de 4 anos. Os vereadores, prefeito e vice são eleitos para esse mandato de 4 anos. E cada ano é uma sessão legislativa. Então, a legislatura tem 4 anos, divididos em 4 sessões legislativas. Inclusive, lá na lei orgânica, diz ainda que dentro de cada sessão tem 2 períodos. Aqui no regimento interno eles não falam em períodos, falam apenas sobre as sessões. Bom, quando for comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto do plenário, peraí, o que é o recinto do plenário, professor? Plenário é a reunião de todos os vereadores. Todos os vereadores de Cuiabá, eles se reúnem num lugar chamado plenário, que é onde eles fazem as discussões e votações. Quando não for possível chegar nesse recinto, ou tiver uma causa que impeça a utilização, as sessões da Câmara podem ser realizadas em outro local. Mas para isso vai ser necessária a deliberação da maioria absoluta dos membros da Câmara. Lembra o que é maioria absoluta? A gente também viu na lei orgânica. A maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores, presentes ou ausentes lá no dia. Isso é maioria absoluta. Então, se mais da metade de todos os vereadores concordar, pode ser uma sessão da Câmara realizada em outro lugar quando esteja impossível usar o plenário. Por exemplo, eles estão fazendo uma reforma no prédio da Câmara e não tem como utilizar aquele espaço. Aí, por maioria absoluta, eles marcam a reunião em outro local provisoriamente. O parágrafo 2º nos traz que quaisquer autoridades ou pessoas somente são admitidas no recinto reservado aos vereadores quando expressamente convidadas pela mesa. Só pode entrar naquele recinto, naquele espaço dos vereadores, quem for convidado pela mesa para isso. E as autoridades ou pessoas convidadas para as sessões devem se apresentar vestidos em traje de passeio completos. Muito bem, é isso que nós temos então inicialmente. Agora nós temos a sessão preparatória e a posse dos vereadores. A gente já falou também sobre isso lá na lei orgânica, pessoal. Sessão preparatória e posse dos vereadores. No primeiro ano do mandato, lembra o mandato, legislatura de 4 anos? No primeiro ano, lá no dia 1º de janeiro, vai acontecer a sessão preparatória e a posse dos eleitos. A sessão preparatória e a posse dos vereadores. Bom, isso começa no dia 1º de janeiro, às 15 horas. Vê, dá bastante tempo para curar a ressaca do dia anterior, né? Porque o dia anterior é a virada do ano, a festinha lá de Réveillon. Bom, é 1º de janeiro, pessoal, às 15 horas, então, todo mundo já com a ressaca curada, vão lá para a sessão preparatória, que é quando a Câmara vai justamente preparar o ano legislativo. Bom, nessa primeira sessão, ainda não tem um presidente eleito da Câmara. Tem os vereadores eleitos e entre si eles vão eleger a mesa. Enquanto não tem ainda um presidente eleito, quem vai assumir a direção dos trabalhos deste primeiro dia do mandato é o vereador mais votado dentre os presentes, o mais votado pelo povo. Porque quando a gente vota e elege vereadores, tem um que fica com mais votos que o outro, né? Aquele mais votado é quem vai presidir a primeira sessão. Se ele não tiver, se não tiver o mais votado, pode ser pelo vereador mais idoso, de maior idade, ou ainda declinando este da prerrogativa, pelo mais idoso entre os que aceitarem. Então isso aqui não é muito relevante, já que tem mais de uma opção, é difícil que a Branca pergunte isso na prova. O artigo 6º traz, então, que declarando aberta a sessão, invocando a proteção de Deus em nome da liberdade e democracia, o presidente da Câmara vai convidar, o presidente dessa sessão, melhor dizendo, vai convidar 2 vereadores de partidos diferentes, dentre os que têm mais vereadores, as maiores bancadas, para ser primeiro e segundo secretários. Então, esse que vai presidir a primeira sessão, chama para ficar com ele na mesa 2 secretários, um de cada partido, dentre os partidos mais votados. Tranquilo. Feita essa mesa provisória, porque essa mesa é provisória, é só para essa sessão preparatória. Depois vai ter outra mesa que a gente já vai ver como ela é eleita.
Feita essa mesa provisória, o presidente vai recolher os diplomas, porque todo o vereador eleito, ele é diplomado antes de tomar posse. Então, todos os eleitos, eles chegam lá na sessão de posse com o seu diploma. Bom, eles vão apresentar os seus diplomas, a sua declaração de bens e certidão, que estão quites com a Justiça Eleitoral, e aí vão tomar o compromisso legal. Aí o presidente lê esse compromisso que está aqui, e cada um dos vereadores chamado vai dizer, assim o prometo. É isso. Esse compromisso eu nunca vi ser cobrado em prova, acho também pouco relevante para nós. Esse mesmo compromisso é prestado em sessão ou junto à mesa diretora da Câmara pelos vereadores que se empossarem posteriormente. O suplente de vereador que tenha prestado o compromisso uma vez é dispensado de fazê-lo novamente. Como assim? É que o suplente de vereador substitui o vereador durante o mandato. Se ele substitui uma vez, presta compromisso, volta a ser suplente, é chamado para substituir de novo, ele não precisa prestar de novo o compromisso, porque ele já prestou na primeira vez. É isso. E o vereador que tiver em situação incompatível com o exercício do mandato não pode tomar posse sem prévia comprovação da desincompatibilização no prazo de 15 dias. Quer dizer, chegou no dia da posse, tem um vereador que tem alguma daquelas incompatibilidades que a gente viu na lei orgânica, ele tem 15 dias para se desincompatibilizar. Se ele não fizer isso em 15 dias, ele vai perder o mandato. O vereador que não tomar posse nesse prazo de 15 dias, considera-se que renunciou ao mandato. Salvo, é claro, por motivo justo, se ele comprovar que estava doente, com algum problema de saúde, alguma coisa do tipo. Tomado o compromisso dos vereadores, o presidente declara empossado os mesmos. Em seguida, recolhe a indicação do líder e vice-líder, se houver, de cada bancada, porque cada bancada, cada partido vai ter um líder. Um dos vereadores de cada bancada vai falar em nome da bancada muitas vezes. Esses são os líderes, então. E aí, é facultado para os líderes o uso da palavra. Cada líder de partido, não é cada vereador, é cada líder de partido, de bancada. Cada um deles vai poder usar a palavra por 3 minutos. Muita atenção agora. Ao longo desta aula, em muitos momentos, nós vamos ver que em alguma situação o vereador vai utilizar a palavra por tantos minutos. Isso é muito cobrado em prova. Tem casos que é 3 minutos, tem casos que é 5 minutos, tem casos que é 1 minuto. E tem que saber todos eles. Primeira situação que a gente tem que memorizar sobre minutos. Lá na sessão preparatória, cada líder de bancada pode usar a palavra por 3 minutos. Memoriza, não esquece isso. Bom, ouvidos os líderes de cada bancada, o presidente vai declarar encerrada essa sessão preparatória. E ele já convoca outra para o mesmo dia. Essa começou às 15 horas, lembra? Pois é, nesse mesmo dia, às 17 horas, começa a eleição da mesa. Os vereadores entre si vão eleger uma chapa que vai ter presidente, vice-presidentes e secretários. A eleição da mesa é no mesmo dia, 1º de janeiro, às 17 horas. E depois que é feita a eleição da mesa, vai ter a posse dos membros, da mesa nessa mesma sessão, e depois, às 19 horas, a posse do prefeito e do vice. Então, não esquece, abertura da sessão preparatória, 1º de janeiro, às 15 horas. Eleição da mesa, 1º de janeiro, às 17 horas. Posse do prefeito e vice, 1º de janeiro, às 19 horas. Muito bem. E aí, constituindo empossada a mesa, então, o prefeito e o vice tomam posse, prestando também aquele compromisso, e em seguida, o presidente faculta a palavra por 5 minutos aos representantes das bancadas e à maior autoridade estadual e federal presentes. Por exemplo, está lá o governador do estado, é ele que vai falar. Ah, o governador não foi, mas está lá o secretário de administração estadual, é ele que vai falar. Enfim, pessoal, nesse momento, os representantes das bancadas e a maior autoridade presente, federal e estadual, podem se pronunciar por 5 minutos. Vejam, mais um prazo em minutos. Nesse aqui, 5 minutos para cada um falar. Concluídos esses pronunciamentos, o presidente da sessão dá por encerrados os trabalhos, anunciando para o dia 2 de fevereiro a primeira reunião da sessão legislativa. Que beleza, né? Eles foram eleitos, dia 1º de janeiro estão lá direitinho, todos de terno, tomando posse, votando, e aí eles fazem tudo aquilo, se pronunciam e tiram um mês de férias.
a Câmara se reúne dia 1º de janeiro e tchau, né? Depois, só no dia 2 de fevereiro que vai começar, de fato, a funcionar. Então, esse dia 1º de janeiro é uma solenidade. Eles vão lá, tomam posse, elegem a mesa e tal, um mês de recesso, voltam dia 2 de fevereiro, que é quando vai começar, de fato, o trabalho. Porque aí vai ter a inauguração da legislatura e logo na sequência também já começa a sessão ordinária. Então tá aí, dia 2 de fevereiro, às 9 horas, agora não tem mais moleza de chegar às 15 horas, agora tem que ser de manhã cedo. Não tão cedo, né, 9 horas. Às 9 horas, então, começa a legislatura do dia 2 de fevereiro. Claro que se 2 de fevereiro for sábado, domingo ou feriado, fica no primeiro dia útil seguinte. Tranquilo. Essa sessão inaugural tem um cunho solene e o prefeito vai lá apresentar uma mensagem do executivo aos representantes do povo. Quem são representantes do povo? São os próprios vereadores. E aí o presidente da Câmara vai facultar a palavra aos líderes das bancadas para pronunciamento no prazo de 5 minutos cada um. Olha só, cuida para não confundir. Lá na sessão preparatória, eles falam por 3 minutos os líderes. Aqui, na sessão de inauguração, já falam por 5 minutos cada um. Cessadas as manifestações, o presidente vai solicitar aos líderes de indicação dos nomes dos vereadores que vão integrar as comissões permanentes. A gente vai ver ainda hoje quais são as comissões da Câmara e o líder de cada partido vai dizer, dos membros do seu partido, qual que vai para qual comissão. Ele faz as indicações. É isso. Porque as comissões da Câmara, elas vão ter bem menos membros do que o plenário, né? Naturalmente. Então, cada vereador vai para uma das comissões e eles fazem essa indicação. Muito bem. E aí começa a sessão ordinária. A sessão ordinária, seguindo o que está lá na lei orgânica também, e atenção que isso foi alterado em 2020, é de 2 de fevereiro a 22 de dezembro. De 2 de fevereiro a 22 de dezembro, a Câmara está em sessão ordinária. Essa sessão que não pode ser interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o qual deve ser precedido necessariamente de audiência pública para discutir o orçamento por meio de participação popular. Tem sessão extraordinária. A gente também já falou sobre isso lá na lei orgânica, lembram? Que, inclusive, na lei orgânica diz quem é que pode convocar uma sessão extraordinária. E, por fim, temos a sessão solene. Sessão solene é uma sessão que é uma solenidade. Numa sessão solene não se faz discussão, não se faz votação de nada. É só uma solenidade mesmo. Claro, tem até a eleição da mesa, mas no máximo isso. Bom, o que nós temos então como sessão solene? A posse do prefeito e vice, lá no dia 1º de janeiro, posse e eleição da mesa diretora, comemorar fatos históricos, principalmente e obrigatoriamente o aniversário do município de Cuiabá, inaugurar a legislatura e instalação da sessão legislativa anual do 2º biênio, também é uma solenidade, porque a gente vai ter uma mesa para os primeiros 2 anos, para o primeiro biênio, e outra mesa para o 2º biênio. Proceder à entrega de honrarias e outras homenagens que a Câmara entender relevantes, e as sessões solenes também podem ser realizadas fora da sede da Câmara. É isso que nós temos, então, sobre sessão solene. Muito bem, pessoal, tá divertido e nós já concluímos em um vídeo o primeiro título aqui do regimento interno. Já vimos tudo que deve ser cobrado em prova, já entendemos bem. Estamos prontos para seguir para o título 2 e vamos começar a conhecer ou relembrar os órgãos da Câmara. Eu digo relembrar porque a gente já conversou sobre eles também na lei orgânica. Essa situação dos órgãos da Câmara e próximos assuntos, a gente vai conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!